Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida do primeiro ano. Aqui hoje na mediação eu tenho a professora Sara. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, Luanda. E de novo estou aqui sendo a porta-voz de vocês. O tema da nossa aula de hoje é o desafio dos superpoderes. Nós veremos até o final da aula como é que as competências socioemocionais se transformam em superpoderes. Para a aula de hoje, os materiais necessários são lápis ou caneta, papel ou caderno, e você que tem em casa o caderno do aluno pode acompanhar a aula também pelas páginas 153 e 154. Vamos retomar brevemente o que nós vimos na última aula, antes da gente entrar no tema da aula de hoje. Na última aula eu falei para vocês sobre os sonhos, da importância dos sonhos em nossa vida. Eu me lembro que eu saí daqui pensando até no poema do Alberto de Santos, do Fernando Pessoa, Tabacaria, que ele fala: não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Dizer com isso, Fernando Pessoa, que a gente é pequeno. Nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. O que me define são os meus sonhos. Na verdade, a vida é esse lançar-se, é esse projetar-se em busca de algo que a gente quer muito. E eu esqueci de falar na aula passada que do que a gente alcançar o sonho, é muito bom a gente alcançar os nossos sonhos, mas mais importante que isso é a travessia, porque nessa travessia em busca do que a gente está vendo lá no horizonte, é que a gente consegue aprender, E muitas vezes, como a gente não tem controle, um monte de coisa que acontece na nossa vida, as adversidades, os obstáculos, nem sempre é possível a gente alcançar todos os nossos sonhos. Mas o mais importante é a gente ir em busca desses sonhos, que é justamente o que o Fernando Pessoa, no heterônimo do Álvaro de Campos, nos diz. Um outro ponto que nós vimos também é a gente refletir, que vem de encontro o que eu disse para vocês, ao refletirmos sobre os nossos sonhos, refletirmos sobre nós mesmos e o que desejamos ser e obter. Então, o ser humano está entre aquilo que ele já foi, que é o passado, Eu costumo dizer que nós somos seres muito mais de passado do que de presente e futuro. Então, ele está naquele limiar entre o que ele foi e aquilo que ele deseja ser. Então, quando ele se lança, quando ele se projeta, quando ele almeja alcançar algo, algum objetivo, algum sonho, é justamente esse projetar-se, esse lançar-se e usando o passado, porque a gente aprende muito com o passado. E como a gente tem muito mais passado do que presente e futuro, se a gente imaginar uma pessoa que perdeu a memória, ela fica desorientada no mundo, porque tudo que ela aprendeu lá atrás, ela usa hoje, E quando eu falo lá atrás, são as coisas básicas: aprendeu a andar, a escovar os dentes, a falar e etc. Ok? Então, prosseguindo aqui na tela, por gentileza, nós vamos acionar agora os nossos superpoderes. O que eu queria falar para vocês, antes da gente mostrar aonde a gente aplica, onde a gente usa essas competências socioemocionais. Se a gente destrinchar competência e socioemocional, a gente vai entender que competência é conhecimento, é aptidão, é a capacidade de algo. Sócio vem de sociedade, emocional vem de emoções, afetos, sentimentos. Por que é tão importante hoje falar em competências socioemocionais na escola? Porque antes toda a prioridade era naquele ensino científico, racional, E o ser humano ele é composto de razão, mas não apenas de inteligência e racionalidade. Ele é composto também de emoções, de paixões, de sentimentos, de afetos. E percebeu-se o quê? Que com todo o conhecimento racional, nem sempre a gente sabe agir no mundo. Até porque no mundo, a minha ação é com outras pessoas. Ninguém é sozinho no mundo. A gente não é uma ilha isolada. E eu sou afetada e afeto positivamente ou negativamente outras pessoas. Então percebeu-se o quê? Que por mais que a gente
fale sobre o conhecimento racional, que são aqueles componentes curriculares matemática, gramática, filosofia, sociologia, física, química, não é diminuindo a importância desses componentes. Isso tem que ficar bem claro. Mas isso não basta, né? Porque se eu quero uma sociedade justa, se eu quero que o cidadão respeite o outro, né, se coloque no lugar do outro, não pratique bullying, não exclua o outro, não querer eliminar o outro, é preciso falar sobre as nossas emoções. Como é que eu posso não controlar no sentido de ser um robô as emoções, mas saber lidar com as minhas emoções, até para que eu consiga lidar com as emoções do outro, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês no projeto de vida, até porque essas competências socioemocionais a gente fala no decorrer de toda a educação básica, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Quais são as competências socioemocionais? Eu coloquei algumas ali na tela. É autoconfiança, iniciativa social, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender e empatia. Tem outras que nós veremos no decorrer das aulas. Continuando na tela, por favor. Então, agora é o momento da nossa primeira reflexão. Então, diz lá, faça uma pausa, feche os olhos e tente se lembrar quais foram os seus sentimentos, pensamentos e ações nos últimos meses. Pense nas situações difíceis que você vivenciou. Como você lidou com elas? O que fez ou tem feito para superá-las? Quais competências socioemocionais você utilizou? 3 minutos para vocês registrarem no caderno e nós já voltamos. Conseguiram pensar nas situações difíceis que vocês vivenciaram nos últimos meses? No medo, na insegurança, na ansiedade, no isolamento, né, já que a gente está longe dos nossos amigos. Justamente essa pausa é para vocês pensarem nisso e nas competências, né, que nós podemos usar até para diminuir esse tipo de sofrimento. E essa reflexão vai auxiliá-lo nessa atividade, na nossa primeira atividade. Então, na tela, por gentileza, diz lá. Com base na sua reflexão, escolha uma das competências socioemocionais e responda em seu caderno como você exerce no seu dia a dia, citando exemplos para ilustrá-lo. Então, agora é o momento de vocês responderem no caderno e compartilharem a resposta através do chat. Mais 3 minutos. Já voltamos. Luanda, houve bastante participação. A maioria está falando a respeito da responsabilidade, que realmente no momento que nós estamos vivendo, a responsabilidade é uma competência socioemocional muito importante. Porque quando nós usamos a máscara, quando nós lavamos as mãos, quando a gente evita de sair, nós estamos exercitando a competência da responsabilidade. E eu vou compartilhar com você uma das respostas, que foi aqui do Vinícius, que ele fala que ele tem praticado a empatia, porque sempre ele fica perguntando para a mãe, para os familiares, como eles estão se sentindo, e isso é bacana, né? É praticar, com certeza, as competências socioemocionais. Vinícius, o nome do aluno? Sim, Vinícius. Vinícius, está corretíssima a sua resposta, só lembrando que empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro, né? E quando a gente ouve, seja a nossa mãe, seja qualquer outra pessoa, a gente tenta compreender o que aquela outra pessoa está sentindo. Até porque a gente interpreta o mundo a partir do nosso olhar, a partir dos nossos valores. E quando a gente pratica a empatia, é justamente eu ouvir o outro, ou tentar compreender a visão do outro sem julgar. E eu sempre insisto nessa questão do ouvir, o quanto é importante ouvir. Né? Hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E hoje a gente paga pessoas para nos ouvirem. Né? Quando a gente vai no terapeuta, no analista, no psicólogo, a gente fica lá 50 minutos, 60 minutos falando dessa necessidade. E quando eu falo em ouvir, não é ouvir, né, ou fingir que estou ouvindo com o celular. Até porque
quando eu me proponho a ouvir alguém, eu preciso largar o celular e, de fato, ouvir o que aquela pessoa tem a me dizer. Né? Até porque eu sempre falo, não dá para fazer muito bem duas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não foi programado, infelizmente, para isso, pela natureza. Tá? Então, continuando aqui na tela, tem alguns exemplos que eu coloquei de como essas competências são praticadas, são utilizadas no nosso dia a dia. Coloquei exemplos bem banais, né? O primeiro é o respeito. Então diz lá, fui ao mercado comprar pão para minha mãe. Na fila do caixa vi uma senhora idosa. Ela estava no final da fila, pois naquele momento no mercado, apenas um caixa estava funcionando. Cedi o meu lugar porque respeitei o direito dela ser atendida preferencialmente. Então, isso é um gesto de respeito, até porque por conta da pandemia, a gente percebe que até no supermercado reduziu o número de funcionários. E nem sempre o caixa preferencial está aberto, está funcionando. Então, é um ato de gentileza, de respeito, de direitos, já que a gente sabe, né, que está na lei esse atendimento preferencial para o idoso, para a gestante, para o deficiente. Né? Mais importante do que estar na lei é a gente fazer isso naturalmente, respeitar o outro. Né? Principalmente respeitar um direito garantido do outro. A mesma coisa no ônibus ou no metrô. Não adianta fingir que está dormindo, né? Fingir que não viu. Né? É importante a gente ceder esse lugar para quem de fato precisa, mesmo que a gente esteja muito cansado, né, e o metrô, ou o trem, ou o ônibus esteja lotado. Um outro exemplo que eu coloquei ali é a questão da empatia. Então diz lá o texto, minha melhor amiga estava chorando porque o seu gato desapareceu, e eu me dispus a ouvi-la sem julgamentos, me identificando com a sua dor. Então, volta justamente naquilo que eu falei, né, de se colocar no lugar do outro e não julgar. Né? Principalmente se lá na minha cabeça, escutando a minha amiga, eu estiver pensando, nossa, mas ela está fazendo esse escândalo, chorando dessa forma por causa de um gato. Né? Eu preciso tentar, pelo menos, me colocar no lugar dela e o apego que ela tem a esse gato. No caso desse exemplo, felizmente o gato apareceu. Né? Até porque quem tem gato sabe que gato gosta de se esconder durante algumas horas, às vezes até durante alguns dias, e voltar. Um outro exemplo que eu estava pensando aqui é a questão do foco. Como é que eu posso usar essa competência socioemocional no meu dia a dia? Hoje a gente tem uma dificuldade imensa para se concentrar nas coisas, né? Seja a leitura de um livro, num filme, né? Numa série, em ouvir o outro, em fazer a lição, né, em compreender o texto. Então, assim, há um déficit de concentração, até porque a gente sempre quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Como é que eu posso aplicar essa competência socioemocional? Fazer uma coisa de cada vez. Então, se eu vou ler um livro ou trecho de um livro, não faz sentido eu colocar o fone no ouvido e querer ouvir música, ouvir o que a minha mãe ou o que a minha avó está falando e compreender o texto. Então, se eu me disponho a estudar nesse exato instante, eu vou desligar a televisão, eu vou tentar não ficar olhando para o celular o tempo inteiro, né? Eu vou deixar o videogame de lado. Então, isso é o foco. Uma outra competência é a organização. Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Aproveitar que vocês estão em casa para organizar o armário, né? Inclusive ajudar a mãe na organização, arrumar o guarda-roupa, colocar em dia o caderno, as matérias, me organizar. E eu vou falar de uma competência socioemocional que eu tenho utilizado, até porque na preparação dessas aulas eu acabo aprendendo, né, porque também para mim é algo novo. E uma das competências que eu tenho utilizado é a questão da assertividade, que é a confiança, é a decisão. Eu sempre fui muito tímida para falar. Imagina chegar para dar aula para um público ao qual no exato instante eu não vejo, mas eu sei que é muito mais numeroso do que numa sala de aula, e eu tenho aqui, embora vocês não vejam, toda uma produção. Então o tempo inteiro meu coração está aqui acelerado, muitas vezes até eu gaguejo, né, por
Por conta do quê? Por conta do nervoso. Eu poderia ter escolhido não estar aqui? Poderia. Mas eu decidi o quê? Estar aqui. Então, essa é uma outra competência socioemocional, né, que eu tenho usado, exercitado no meu dia a dia. Eu não sei se ficou mais claro para vocês. Eu estava lendo aqui no chat e eu vi que ainda tem muitas dúvidas. Qual é a devolutiva que o professor dá? É a correção do trabalho, é a correção da prova, né? No trabalho, quando vocês, daqui a alguns anos, entrarem no mercado de trabalho, essa devolutiva normalmente é feita por alguém que é superior a nós. Essa devolutiva é importante? Sim, é muito importante, até porque é um olhar de fora. Mas, mais importante que essa devolutiva de fora, é muito importante a gente olhar para aquilo que a gente fez, principalmente quando há consequências. Porque é muito mais fácil a gente culpar o outro, uma força superior, né, uma força sobrenatural, seja lá o que for. Quando a gente se autoanalisa, quando a gente faz essa devolutiva a si mesmo, eu começo a enxergar, ou pelo menos a me propor a enxergar, onde foi que eu errei. Né, e passo até a aceitar críticas de maneira construtiva. E diminuo também a minha insegurança. Mas isso é algo que também se dá no tempo, assim como o autoconhecimento. Prosseguindo aqui na tela, por gentileza. Vamos à nossa segunda reflexão. Então, diz lá na tela. Você costuma autoavaliar as suas ações e escolhas? Quando foi a última vez que você se autoavaliou? Mais 3 minutos para vocês registrarem no caderno e já retomamos. Tiram a respeito da autoavaliação. Agora a gente vai usar essas questões que vocês responderam na reflexão na nossa atividade que está aqui na próxima tela, a segunda atividade. Então, retomando as competências socioemocionais. Daquelas listadas no início da aula, inclusive o Vinícius, né, falou a questão da empatia, a gente colocou respeito, responsabilidade, foco, organização. Só para refrescar a memória de vocês, daquelas listadas, há alguma que você precisa desenvolver melhor? Relate como você pode desenvolver melhor essa competência. Agora é o momento de vocês registrarem no caderno, até porque a gente vai rever essas competências no decorrer das próximas aulas e participarem através do chat. Tá, então, mais 3 exemplo, minutos. Vamos tentar dar um exemplo para eles entenderem como eles devem colocar. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho uma fragilidade grande em relação à organização. Então, se eu quero desenvolver, então eu colocaria no chat assim. Organização, como eu vou desenvolver a organização? Tá, vou ter uma agenda? Ótimo, vou criar uma agenda. Eu vou organizar os meus horários. Então, você deve colocar qual que é a competência que você gostaria de desenvolver, que ainda é uma fragilidade, e como você vai desenvolvê-la. Então, eu dei o meu exemplo, organização. Como é que eu vou fazer para ser mais organizada? Vou comprar uma agenda, vai ser minha primeira ação para que eu me organize com meus horários, com as reuniões. Então, é assim que vocês devem comentar aí no chat. E eu estou de olho em tudo para comentar. E eu agradeço as professoras que estão interagindo bastante, os professores que também estão interagindo aqui no chat. Continuem nos ajudando, professores. Podemos ir lá agora. Eu acho, Luanda, que nós somos um monte de desorganizados, porque a maioria dos comentários falou também a respeito da organização. Eu acho que devido ao momento que nós estamos passando, né, a questão de estudar online em casa vai exigir realmente a organização dos estudantes. Aí eu vou compartilhar com vocês algumas respostas, ok? O Márcio disse também que precisa ser mais organizado com os compromissos, porque ele pensa em desenvolver isso fazendo uma rotina. A Yara fala que ela precisa ter mais responsabilidade. A Naira diz que ela quer ter mais iniciativa social. Olha que bacana, a primeira vez que aparece iniciativa social aqui. Ela acha que ela deve ter mais iniciativa social, organização e empatia. Por que é importante a gente sinalizar a competência socioemocional que a gente vai desenvolver e trabalhar no decorrer do bimestre, do ano, do semestre, da semana? Para a gente fazer o plano de desenvolvimento pessoal, que é o nosso próximo assunto
aqui na tela. O que é o plano de desenvolvimento pessoal? Ele é um acordo ou um compromisso que você faz consigo mesmo, ou melhor, com o seu desenvolvimento pessoal. Neste acordo consigo mesmo, você faz uma lista de ações que pretende fazer para conquistar um objetivo. O plano de desenvolvimento pessoal é como se fosse um mapa que mostra o que você tem que fazer para que deixe de ser quem é e assim se torne quem gostaria de ser, ou para que você saia do lugar onde está e alcance outro que gostaria de ocupar. O que tem que ficar bem claro quando a gente fala em competência socioemocional? Por exemplo, vocês falaram da organização, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Todo mundo sabe racionalmente falando o que tem que ser feito para a gente ser mais organizado. Todo mundo sabe o que a gente tem que fazer para ir bem numa prova e passar num processo seletivo. Vou dar um exemplo mais banal ainda. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, racionalmente falando, para emagrecer. Mas aí vem a pergunta, por que nem todo mundo consegue passar num processo seletivo, consegue ir bem numa prova, consegue emagrecer, ou seja, qual seja a meta que for? Justamente por conta da emoção, né, dessa competência que a gente chama socioemocional. Na atividade anterior, eu pedi para vocês selecionarem uma competência que vocês gostariam de trabalhar esse mês ou esse bimestre. Eu dei até um exemplo de uma competência socioemocional que eu estou trabalhando em mim, que é a questão da assertividade. Na tela, eu coloquei respeito. Você pode ter colocado foco, empatia, organização, criatividade, não importa, é a vida de vocês e essa competência quem tem que colocar são vocês. Então, dessa competência que vocês acabaram de comentar no chat, o que eu pretendo praticar mais para que eu respeite mais as pessoas? E o que eu preciso praticar menos para que justamente essas pessoas, outras pessoas, sejam respeitadas? Então, agora é o momento que a gente chama de plano, que é justamente olhar, visualizar, né? Daí a importância de vocês manterem o caderno, até porque a gente vai falar dessas competências no decorrer do ano, né, das competências socioemocionais, para a gente ir atualizando e melhorando a si mesmo. É o cuidado de si. Então agora é o momento de vocês preencherem a planilha, né, com a competência socioemocional de vocês, e nós já retomamos. 1 minuto para que vocês façam isso. Planilha, colocaram aí o que vocês pretendem praticar menos e o que pretendem praticar mais. Eu vou pedir que vocês compartilhem esse plano de desenvolvimento pessoal com o professor de projeto de vida de vocês, até porque eu sei que tem muitos professores que acompanham as aulas e acompanham vocês também através das redes sociais ou de alguns aplicativos. Como eu já disse, nós retomaremos essas competências nas próximas aulas, e como a nossa aula está chegando ao fim, eu já vou para a síntese ou resumo. Então, o que nós vimos hoje? Os superpoderes, que são as competências socioemocionais, que justamente me dá poder para eu agir melhor com os outros e comigo mesmo. Nós refletimos como essas competências aparecem no nosso dia a dia. Nós vimos também que essas competências podem ser aprimoradas, falamos da autoavaliação e do plano de desenvolvimento pessoal. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês através do chat, agradeço a participação da professora Sara, aqui hoje comigo, agradeço a produção, um grande abraço e até a próxima aula. Obrigada, Luana, obrigada a todos, nos vemos na próxima semana.